Que a rainha Charlotte e o rei George III tiveram 15 filhos, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é o que aconteceu com os filhos do casal real. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos filhos da rainha Charlotte e do rei George III. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. O filho mais velho da rainha Charlotte e do rei George III era o príncipe George Augustus Frederick, que nasceu em 17 de agosto de 1762. O herdeiro, como a maioria dos hanoverianos antes dele, parecia incapaz de se dar bem com o pai. George era o típico príncipe playboy, apesar do cuidado de seu pai em tentar criar um futuro rei honesto e confiável. Os casos de amor do príncipe tornaram-se um grande embaraço para seu pai. Em 1785, ele se casou secretamente com Mary Anne Fitzherbert, mas o casamento foi invalidado pela lei inglesa porque seu pai, o monarca, não consentiu com a união. O estilo de vida luxuoso e raparigueiro do príncipe teve duas consequências imediatas. A primeira foi que ele adquiriu dívidas enormes e a outra foi que ele ficou obeso ainda na juventude. Em 1795, ele se casou por livre e espontânea pressão com sua prima, a princesa Caroline de Brunswick. A lua de mel foi um desastre, o casamento pior ainda, e eles se separaram formalmente um ano depois do nascimento de sua filha, a princesa Charlotte de Gales, que nasceu em 1796. Ela era a única filha legítima de George e tinha tudo para herdar o trono britânico, mas, infelizmente, ela faleceu antes de seu pai e do seu avô. Charlotte morreu em 1817 no parto, o que causou uma verdadeira corrida furunfal dos filhos da rainha Charlotte para conseguir um novo herdeiro para o trono britânico. Caroline e George permaneceram casados. No entanto, em 1820, quando o homem de 57 anos ascendeu ao trono como rei George IV, ele se recusou a reconhecer sua esposa como rainha e a excluiu de sua coroação. Ele morreu pouco depois, em agosto de 1821. Ele já havia reinado por um tempo como príncipe regente, já que devido à loucura do rei George III, ele havia sido afastado do trono. Como rei, George IV ficou no trono por 10 anos, até sua morte em 26 de junho de 1830. O segundo filho de Charlotte e George foi o príncipe Frederick Augusto, que nasceu em 16 de agosto de 1763. Ele fez carreira no exército e seu pai o nomeou comandante em chefe em 1795, título do qual ele viria a renunciar em 1809. Ele se casou com a princesa Frederica Charlotte da Prússia, mas os dois se separaram rapidamente. Eles não tiveram filhos. Após a morte da princesa Charlotte, o duque de York tornou-se o herdeiro de seu irmão. No entanto, ele faleceu antes de seu irmão mais velho, morrendo aos 63 anos em 5 de janeiro de 1827. O terceiro filho de Charlotte e George, o príncipe William Henry, nasceu em 21 de agosto de 1765. Após seu nascimento, não se esperava que ele herdasse o trono, já que ele era o terceiro na linha sucessória e se tornou o quarto após o nascimento da princesa Charlotte. Então, ele se juntou à Marinha Real e lutou na Guerra de Independência dos Estados Unidos. A partir de 1791, ele passou a viver com sua amante, Dorothea Bland, uma atriz irlandesa. Dorothea e William tiveram 10 filhos ilegítimos. Em 1811, os dois se separaram. Em 1818, William casou-se com a princesa Adelaide de Saxe-Meiningen. O casal teve 2 filhas, mas elas acabaram morrendo ainda na infância. Esse daqui realmente puxou ao pai, gostava de frunfar e gostava de fazer filho, ó. Mas chega de bobajada, vamos voltar para o assunto sério. Então, quando seu irmão mais velho morreu em 1830, ele o sucedeu como rei William IV. Na época, ele tinha 64 anos. Até o ano passado, ele era o herdeiro mais velho a assumir o trono britânico. Perdeu esse título para o queridíssimo rei Charles III. Mas o coitado esperou tempo demais, já que reinou por apenas 7 anos até sua morte em 20 de junho de 1837. O trono então passou para sua sobrinha, a princesa Alexandrina, que se tornou a famosa Rainha Vitória. O quarto filho de Charlotte e George é justamente o pai da Rainha Vitória.
O príncipe Edward, que nasceu em 2 de novembro de 1767. Olha só, encontrei uma pessoa histórica que nasceu no mesmo dia que eu. Isso mesmo, eu fui o sortudo a nascer no dia da morte. Se fosse no México, tava tudo bem, mas é aqui no Brasil e aí já sabe, né? Assim como seus irmãos, ele serviu no exército britânico. Em 1818, em meio à crise pela sucessão do trono, ele casou-se com a princesa Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld, uma mulher que era viúva e tinha filhos, o que provava que ela era fértil e poderia ter um filho do príncipe. E de fato, Edward e Vitória acabaram vencendo a corrida dos bebês. Ou seja, dos filhos da rainha Charlotte que tinham a missão de furunfar até ter um filho para herdar o trono, apenas Edward teve uma filha, a princesa Alexandrina Vitória de Kent, nascida em 24 de maio de 1819. E novamente, a princesa Alexandrina tornou-se a rainha Vitória após a morte de seu tio em 1837. O príncipe Edward morreu em 23 de janeiro de 1820, quando sua filha tinha menos de um ano de idade. O quinto filho de George e Charlotte foi o príncipe Ernest Augustus, nascido em 5 de junho de 1771. Ele dificilmente herdaria o trono, mas teve um trono para chamar de seu. Após a morte de seus irmãos mais velhos, sua sobrinha, a princesa Vitória, herdou o trono britânico e Ernest ascendeu o trono de Hanover. O reino de Hanover, do qual saiu a dinastia de Hanover da Inglaterra, que iniciou com o rei George I, teve uma união pessoal com o Reino Unido a partir de 1814. Mas essa união terminou em 1837 devido à Lei Sálica. Por ela, se houvesse herdeiros do sexo masculino, uma mulher não poderia herdar o título de Hanover. Assim, Ernest tornou-se rei de Hanover em 1837, até sua morte em 1851. Antes de se tornar rei de Hanover, ele serviu no exército britânico e, em 1815, casou-se com sua prima, a duquesa Frederica de Mecklemburgo-Strelitz. Sua mãe, a rainha Charlotte, se opôs ao casamento e nunca recebeu a nora. Ernest morreu em 18 de novembro de 1851. Ele e Frederica tiveram um filho, o príncipe George de Cumberland, nascido em 27 de maio de 1819. Mais tarde, ele se tornou o rei George V de Hanover. Ele foi o último rei de Hanover. August Frederick nasceu em 27 de janeiro de 1773. Foi o nono CPF de Charlotte e George. Ao contrário de seus irmãos, ele não fez carreira no exército ou na marinha. Ele se casou secretamente com Lady Augusta Murray em Roma, em 1793, e novamente em Londres no final daquele ano. O casamento foi anulado no ano seguinte, porque o rei George III nunca o aprovou, mas os dois continuaram a viver juntos. Eles tiveram 2 filhos, mas como não eram de um casamento legítimo, não estavam na linha de sucessão. Em 1801, August tornou-se Duque de Sussex, entre outros títulos. Após a morte de Lady Augusta, ele se casou outra vez. Novamente ele tirou o rei pra merda, já que o casamento não teve o consentimento do rei. A escolhida da vez foi Lady Cecília Buggin. Eles não tiveram filhos, mas sua sobrinha, a rainha Vitória, mais tarde nomearia Cecília como duquesa de Inverness. Auguste morreu em 1843. O título de Duque de Sussex não seria usado novamente até 2018, quando a rainha Elizabeth o concedeu a seu neto, o príncipe Harry. Meghan Markle, sua esposa, tornou-se a primeira duquesa de Sussex. O príncipe Adolphus foi o 10º filho da rainha Charlotte e do rei George. Ele nasceu em 24 de fevereiro de 1774. Em 1818, ele se casou com sua prima em segundo grau, a princesa Augusta de Hesse-Kassel. E tiveram 3 filhos, o príncipe George, a princesa Augusta e a princesa Mary Adelaide. A princesa Mary Adelaide acabou se casando com Francis, duque de Teck. Um de seus filhos, Mary de Teck, se tornou a rainha consorte do Reino Unido, a esposa do rei George V. O filho mais velho de Adolfo só teve filhos ilegítimos, então o título de Duque de Cambridge acabou com ele. Esse título foi revivido em 2011, quando a rainha Elizabeth o concedeu a seu neto, o príncipe William, após seu casamento com Kate Middleton. E por último, temos os príncipes Octavius e Alfred, que acabaram morrendo ainda na infância. Octavius foi o 13º CPF de George e Charlotte. Ele nasceu em 23 de fevereiro de 1779. Já Alfred foi o 14º CPF. O casal real ainda teve uma menina para fechar com chave de ouro. Pensa numa fechadura e chave abençoada. 15 filhos. Alfred e Octavius morreram de varíola. Um tinha 4 anos e o outro apenas 2 anos.
eles até tomaram a vacina, que ainda era muito rudimentar na época, mas acabaram não resistindo à doença. Então pessoal, é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu sei que estava fazendo os vídeos dos reis da dinastia Stuart, e devido à série da Rainha Charlotte, acabei lançando esses vídeos para aproveitar o hype da série. Afinal, estamos quase chegando nos 500 mil inscritos. E se tudo der certo, se vocês compartilharem esse vídeo, chegaremos ainda esse mês. E se acalme, essa semana ainda sai o vídeo do rei Charles II, o rei mais raparigueiro da dinastia Stuart. E assim, não é querendo nada, mas vocês querem o vídeo das filhas da Rainha Charlotte? Então comentem aí, lança o vídeo das filhas da Rainha Charlotte, Professor Danilo, que aí eu vou providenciar esse vídeo. Comentem aí também o que vocês acharam da série, ou se assistiram ela. Eu comentei um pouco sobre ela lá no Instagram do canal. Se você ainda não é seguidor, segue lá, porque lá tem muita bobajada, tem vídeo todo dia e comentários sobre a série. Olá, eu sou o Professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!